Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Dr. Marco Túlio Araújo, neurologista. Doutor, primeiramente, seja bem-vindo ao programa Jeito Goiano. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, tirar dúvidas aí do pessoal sobre AVC. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado aí pelo convite. É um prazer a gente poder falar, explicar, né? Hoje, o AVC ele é causado quando a gente tem uma interrupção de fluxo de sangue para o cérebro. Essa interrupção do fluxo pode ser por uma obstrução, um entupimento ali do vaso, que aí a gente tem o AVC isquêmico, ou pela ruptura, né, do vaso e aí sangrando, fazendo o que a gente chama do AVC hemorrágico. Nós temos esses dois tipos. O isquêmico é muito mais comum do que o hemorrágico, e a gente sempre alerta, né, para reconhecer e trazer o paciente o mais rápido possível para a emergência. Eu já ouvi falar em micro-AVCs. Existe isso? Existem situações que são AVCs pequenos, que muitas vezes são silenciosos, né? Às vezes tão pequeno não consegue produzir um sintoma ou um sintoma muito passageiro, muito rápido, a pessoa às vezes não valoriza aquilo. Então existem sim esses AVCs silenciosos que a gente fala, né? Então são AVCs muito pequenos. Quais são os riscos, antes da gente falar do AVC que a gente conhece, quais são os riscos desses micro-AVCs e em quem que ele costuma acontecer? Pode acontecer numa pessoa mais jovem ou é mais comum em pessoas mais velhas? Pode acontecer em qualquer idade. Mais comumente a gente vê em pacientes idosos, principalmente pacientes com pressão alta, que às vezes é muito mais frequente ver esses AVCs silenciosos, né? O risco é porque assim, é um AVC. A gente precisa investigar, descobrir o porquê que teve e tratar da melhor forma para prevenir que não ocorram outros. Porque às vezes é um AVC silencioso pequeno que não deixou sequela e às vezes ela pode ter um AVC mais extenso e aí ter sequelas mais graves, como perder a força, né, do lado do corpo, ficar sem falar. Então seria essa a nossa preocupação maior nesses tipos de AVC silenciosos. E aí quando a gente fala do AVC, tanto o isquêmico quanto o hemorrágico, que o senhor disse que é um pouco mais raro, esses também acontecem mais em pessoas mais velhas ou não tem essa diferença de idade também? O AVC, de uma forma geral, ele é mais comum na população idosa mesmo, nos pacientes mais velhos. Claro que hoje a gente tem visto e realmente tem observado um aumento, né, muito dos AVCs acometendo pacientes mais jovens, tá? Mas tanto o isquêmico quanto o hemorrágico são mais comuns em pacientes idosos, tá? Além da pressão alta, tem alguma outra coisa que pode influenciar, que pode causar esse AVC? Tem sim. O diabetes, né, é um fator de risco importante, o colesterol elevado, fumar, o uso excessivo de bebida alcoólica, sedentarismo, doenças cardíacas, né, doenças do coração, algumas arritmias em específicos, aumenta esse risco também. E a gente tem ainda estudos mostrando, né, como também o estresse, a depressão, como fatores também relacionados com aumentar o risco. Pode ser genético? Por exemplo, tem uma pessoa na família que já teve. Pode ser que eu tenha também ali? Isso influencia? Sim, influencia, aumenta o risco. Fatores genéticos, a raça, né? Então a gente sabe que é muito mais comum em pacientes da raça negra e asiáticos, né? Então japoneses, muito mais comum a gente observar nessa raça. Mais comum no sexo masculino, apesar que a gente tem visto nos últimos anos um aumento maior da prevalência, principalmente em mulheres, tá? E a idade, né? Que é um fator de risco que comumente a gente vai ver mais em pacientes idosos. E tem como a gente fazer ali um controle, digamos assim? Por exemplo, a partir de tal idade é bom a gente ir acompanhando para ver se não teve, por exemplo, um micro AVC que pode gerar um AVC isquêmico, por exemplo? É importante desde sempre manter esse acompanhamento com o médico, né? Principalmente os idosos aí, tem os geriatras, né? Tem o cardio, o neuro, tá acompanhando sempre, observando aí esses pacientes, principalmente os controles, né? Da pressão alta, o controle do diabetes, o controle do colesterol. Então, são essas
as recomendações que a gente faz para evitar. Eu tenho até uma dúvida. Esse micro AVC que a gente fala, ele pode gerar algum tipo de esquecimento? E aí esse ser um sintoma e gerar um alerta tipo, vamos fazer ali um exame e aí identificar esse micro AVC? No esquecimento não, mas ele pode, dependendo de onde ele foi, causar dificuldades para buscar algumas palavras ou trocar algumas palavras, dependendo de onde foi a localização. Tá? É claro que a gente também sabe que AVCs em alguns locais específicos que acontecem no nosso cérebro, eles podem, com o passar do tempo da idade, o paciente desenvolver um quadro de problemas de memória, assim como o Alzheimer. Então, ter o que a gente chama de uma demência vascular. Então, por isso que é importante a gente estar sempre acompanhando, até evitando de ocorrer novos AVCs, porque novos AVCs vão aumentar mais o risco dessa demência também. E quais são os sintomas que a gente precisa ficar atento de que é um AVC? O AVC é um quadro súbito, né? Ele ocorre então de uma vez. Então, quando a gente tem a perda da força ou da sensibilidade de um ou dos dois lados do corpo, uma perda da fala, seja para entender o que as pessoas falam para a gente, ou seja, para se expressar, ou uma fala que sai completamente enrolada, embolada, né? A perda da visão de um ou de ambos os olhos, uma alteração de equilíbrio, né, muito importante, um quadro de falta de coordenação dos movimentos ali nos braços, uma dor de cabeça súbita, intensa, muitas vezes diferente do padrão habitual, até quando a pessoa tem já episódios de dor de cabeça prévio. Então, na presença de qualquer um desses sinais, procurar uma emergência o mais rápido possível. Então, a gente faz sempre aquela menção muito, né, com a sigla do SAMU, que é algo que a gente tem sempre ensinado, né? Então, o S do SAMU de dar um sorriso e observar se tem alguma assimetria, né? Se um lado a boca entorta ou se tem alguma assimetria ali na face. O A de dar um abraço, então pede o paciente para levantar os braços e observa se ele consegue manter os braços ou não consegue nem levantar. E o M de cantar uma música, né? Ou falar uma frase, como o dia está bonito, o céu está azul, e o paciente não entendeu o que você está pedindo para fazer ou falar completamente diferente. Na presença de qualquer um desses 3 sinais, lembrar da urgência do SAMU e ligar para o 192. É qualquer um, né? Não precisa ser os 3 juntos. Não, qualquer um desses sinais a gente já orienta a procurar, tá? E eu acho que é importante a gente lembrar para quem está em casa também que não é por exemplo, quando a gente fala de infarto, pode ser que a pessoa venha tendo sinais ao longo de vários dias. O AVC não? Não, o AVC ele ocorre de forma súbita. Muitas vezes tem o que a gente chama de pode, né? Acontecer o que a gente chama de um ataque isquêmico transitório. O paciente tem uma obstrução ali do fluxo temporário e depois volta a abrir o vaso ali de novo, o vaso entope e ele abre espontaneamente e volta ao normal, a força. Só que esses casos são pacientes que, mesmo assim, eles devem ser avaliados numa emergência, devem ser acompanhados, ser internados, fazer toda a investigação, porque é aquele paciente que está te avisando que, olha, cuida de mim, me olha direitinho, porque senão eu vou ter um AVC. Tá? E a gente sabe que tem. Esse risco é muito maior nos pacientes que tiveram o que a gente chama de um ataque isquêmico transitório, de ter um AVC mesmo. Qual que é a porcentagem de recuperação, uma recuperação completa, quando a pessoa vai para o pronto-socorro, procura uma emergência, assim que percebe o primeiro sinal, assim? A gente sabe, assim, Andressa, que a gente orienta muito os pacientes é ir o mais rápido possível mesmo. O U da urgência, porque a gente tem uma janela muito estreita de tratamento para o AVC isquêmico, para receber uma medicação que consegue desobstruir, desentupir o vaso, ou fazer um procedimento que é ir lá e retirar o coágulo. E mesmo no AVC hemorrágico, hoje a gente tem orientado muito, porque a gente tem algumas medidas que, se a gente aplicar, a gente consegue reduzir o aumento do sangramento para dentro do cérebro e ter uma melhor recuperação. Então, na presença desses sinais, procurar o mais rápido possível, porque a chance da gente ter sequelas mínimas ou o paciente ficar até sem sequela é muito maior.
Em termos de número, é difícil a gente falar porque isso vai depender de cada caso, de cada organismo, né? Aonde é o local do AVC, né, o tamanho da lesão, a localização da lesão, então tudo isso. Mas a gente sabe que a chance desse paciente ter uma recuperação com a medicação é muito boa, tá? A gente gosta sempre de terminar esse quadro com uma dica. E eu acho que a melhor forma da gente terminar é dando uma dica de prevenção. É possível prevenir o AVC? É sim. Principalmente fazer atividade física, ter hábitos de vida mais saudável, evitar o sal, gordura, né? Controlar a sua pressão arterial, controlar o diabetes, controlar o colesterol, não fumar, evitar o consumo excessivo de álcool e caso tenha doenças do coração, tratar essas doenças do coração, procurar um cardiologista e fazer o tratamento correto. Aquela pessoa que tem dor de cabeça sempre, o ideal é procurar um neurologista e tratar isso também, porque dor de cabeça a gente costuma dizer que não é normal. Tem gente que fala, dor de cabeça para mim não é sintoma. Não, dor de cabeça ainda muito frequente, tem que procurar um neurologista, tem que avaliar, porque até quando tem dor de cabeça muito frequente, assim, se ficar tomando analgésico demais, muitas vezes pode induzir uma dor de cabeça por abuso, por excesso de analgésico. Então, quando começa a ficar muito frequente, avaliar com o neurologista, porque existem remédios para prevenir que a pessoa não tenha dor de cabeça. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Muito e seja sempre bem-vindo no programa Jeito Goiano. Tá joia, obrigado. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.